Olá, tudo bem? Questão número 1. Então, por exemplo, dentro da área de mercado existem os combinados entre as empresas, fornecedor e mercado, né? Precisa ter uma estratégia. Vamos pegar um exemplo de um mercado mesmo de alimentos, né? Tem variados produtos que essa empresa pode vender e ela precisa fazer um acordo com o fornecedor. Por exemplo, se o mercado percebe que está faltando algum produto, né, naquela semana, por exemplo, está faltando um arroz, né? Se ele observa que está faltando naquela semana, ele precisa organizar de forma antecipada, né, a falta desses materiais, ver as razões, porque está acabando mais rápido um produto, né, e calcular quantos quilos de arroz, de feijão, quantos pedidos ele vai precisar saber e combinar de forma certa, para que, por exemplo, se peça para o fornecedor também saber o horário que o transportador vai chegar. Então, precisa saber de forma correta para conseguir ter um fluxo, né? Por exemplo, pode acontecer alguma falha, algum problema, né? Pode acontecer de algum saco vir estragado, alguma coisa desse tipo também, né? Ou o pedido atrasar, ou qualquer coisa dessa forma, que pode causar prejuízos, né? Então, nessa área de compras, de como administrar este estoque, precisa ter uma programação, né? E também saber programar esses imprevistos. Então, é uma responsabilidade muito séria. Precisa saber como conseguir organizar para poder ter uma venda melhor, né? É muita responsabilidade. Então, precisa de ter uma exatidão, né? Para o mercado ter um bom desenvolvimento, por exemplo. Vamos lá para a segunda questão agora, né? Questão número 2, né? Então, né, eu estava pesquisando, observando, né, por exemplo, como funciona essa relação do fornecedor com a empresa, né? Porque, por exemplo, se você resolve fazer uma compra, você precisa de saber um período, né? Como, por exemplo, o período de entrega daquele produto na sua empresa. Você também precisa saber um outro ponto, a quantidade exata, quanto cada cliente vai precisar, para você saber como vai ser essa forma de pagamento do cliente com a empresa, né? Se você precisa também oferecer materiais com qualidade. Então, você precisa conversar com o cliente e com o fornecedor, né? Você precisa ter uma boa administração, saber visualizar, né, o mercado, para você conseguir também ter um cliente, né, que consiga ter uma fidelidade, um fornecedor e você conseguir ter essa relação de forma exata, evitar algum problema também, né, na hora de aquisição do produto e sempre conseguir uma qualidade e desenvolver melhor. Tudo bem? Questão número 3. Vamos lá. Então, vou dar um exemplo aqui. Uma pastelaria, por exemplo, que vende pastéis e tal, e ela sabe que durante a semana ela percebeu que ela tem um consumo de vendas. Então, na segunda, na terça e na quarta-feira, vende poucos pastéis. Na quinta, no sexta, no sábado, mais. No domingo sendo um dia que mais vende. Então, ela vai precisar saber como que ela vai controlar o seu estoque com diferentes produtos, recheios. Então, por exemplo, se ela sabe que vende mais no final de semana, precisa de mais. Então, por exemplo, na segunda-feira, né, ela vende uma quantidade menor. E aí na terça-feira ela vende maior. Então, ela precisa organizar esse estoque de forma adequada, para que não se desperdice nenhum produto, né? Que se tem um objetivo para poder fazer aquilo otimizando o tempo e também não desperdiçando produtos. Porque, por exemplo, é muito importante perceber se tem dias específicos que se vende mais, né? Por exemplo, quarta e sexta vende um pouco mais e no sábado e no domingo é o dia de maior vendas. É importante que se tenha um estoque adequado para evitar qualquer tipo de imprevisto na hora. Se chegam mais clientes, se fazem mais pedidos, né? Precisa ter um estoque que consiga ter todos esses materiais. Então, para isso é importante saber uma pesquisa de como que aquele cliente consome, para eu poder controlar, por exemplo, a minha pastelaria, né? E os clientes vão sentir uma qualidade também, uma confiança no atendimento do meu restaurante, né? Que eu estou usando aqui como exemplo. Então, é isso. Vamos lá agora para a questão número 5. Então,
Por exemplo, se eu entro em contato com um fornecedor pedindo um produto novo, né? Se eu resolvo fazer uma compra e tudo, eh, eu vou, faço uma quantidade elevada, um pedido de quantidade elevada, na expectativa de vendas. Mas aí eu percebo que são pouquíssimas as minhas vendas. Pode acontecer o quê? Um prejuízo. Por isso tem que ter uma estratégia para evitar esse tipo de problema. Você precisa saber uma experiência com o seu cliente, com cada consumidor, porque, por exemplo, as pessoas que estão no mercado, elas podem ter um número de compras bom, mas também não, pode recusar um produto novo. E esse produto ele pode se tornar algo obsoleto. Com o avanço das tecnologias, por exemplo, chega os produtos novos, né? Então, por exemplo, 4G, vai chegar o 5G daqui a pouco. Então, no uso de celulares. Então, é preciso saber como consumir os produtos novos, né? Saber comprar, mas uma quantidade adequada e de segurança para venda, por exemplo, né? Então, você não precisa pedir 1.000, você pode pedir 300 itens para você poder revender. Aí as pessoas estão comprando, comprando, e você percebeu que está diminuindo, que está quase acabando, aí você pode fazer um novo pedido para o fornecedor, faz um novo pedido para conseguir mais produtos. Você pode pedir mais um lote, com uma quantidade um pouco maior. Então, por exemplo, você observa que já teve uma lesão, aí você consegue administrar melhor esse estoque. Então, você precisa ter uma estratégia de controle de estoque para evitar prejuízos, porque o mercado e a tecnologia avança rápido. Então, a gente precisa estar atento a isso, precisa refletir e saber controlar, tá bem? Questão número 6. Por exemplo, um bar, né? Um bar que sabe que tem uma quantidade de vendas durante a semana, por exemplo. Na segunda, vende 40 refeições. Na terça e na quarta, quarta 60, e sempre tem um máximo que ela consegue fazer uma média ali. Então, ela consegue, através dessa média, desse cálculo, evitar prejuízo. Mas é muito importante também que se tenha o quê? Que se tenha, por exemplo, um controle de emergencial. Porque caso algo o restaurante fique lotado, o bar fique lotado, ou aconteça algum evento, algum campeonato, por exemplo, ela tem que estar atenta aos fatores externos do mercado, para conseguir saber ter um estoque de controle, um estoque para prevenir ali que tenha uma falta, né? Então, ela consegue fazer esses comparativos e consegue controlar um estoque mínimo e um estoque máximo, para poder conseguir fazer que esse bar tenha lucros, por exemplo, né? E também, se acontece algum período que a cidade esvazia, por exemplo, que não tem tanto consumo, que tem menos clientes, por exemplo, né? E aí, se o produto estiver faltando, se acontecer o contrário do produto ficar faltando, o cliente ele pode desistir, pode nunca mais voltar naquele bar. Então, precisa saber ter um controle de estoque, né? Precisa saber pesquisar o quê? De forma contínua, como que aquele consumo é feito, tá bem? Número 7, questão número 7. Tem uma organização que é feita por porcentagem. Então, por exemplo, o A, 20% dos materiais, né? Que correspondem a 80% do valor utilizado, né? E vou dar um exemplo, pelo que eu entendi. Por exemplo, eu tenho um restaurante que eu vendo hambúrguer, cachorro-quente, pizza, e aí eu tenho um público muito grande, né? Vou dar um exemplo aqui de uma lanchonete. Tem o McDonald's, tem o Burger King, que tem muitas vendas, né? Eles podem organizar os materiais dele através dessas porcentagens, saber quais tipos de molho, pão, salada que tem mais venda, quais que tem mais consumo, quais que tem menos consumo, né? Por exemplo. Aí agora, vamos supor o item B. O B, ele equivale a cerca de 30% dos itens que correspondem, né? E aproximadamente 15% do valor utilizado. São produtos que, vou dar agora um exemplo de uma loja. Não, desculpa, peraí que eu errei. Sim, uma loja que vende eletrodomésticos, melhor esse exemplo, né, gente? E aí vende vários tipos de eletrodomésticos nessa loja, TV, liquidificador, entre outros, né? E aí, eu preciso saber quais são os produtos que eu preciso ter. Por exemplo, na Black Friday, né? Se eu sei que eu vou ter um número maior
de consumo, eu preciso também entender que o valor vai ser maior, que o valor utilizado vai ser maior, né? Então, eu preciso saber avaliar isso. E agora, 50%, que é referente à letra C. Então, por exemplo, são itens que têm muitos itens, que tem uma porcentagem maior, né? Por exemplo, isso, gente, falando do estoque, né? Por exemplo, eu tenho uma caixa de produtos, né? E aí acontece de ter um problema, de quebrar, eu precisar comprar um produto novo, né? Por exemplo, uma filmadora. Eu faço uso de filmadora, minha filmadora quebra, e aí 1 ano depois eu preciso ir e comprar. Então, a filmadora vai ser um produto que não vai ter tantas vendas. Um outro exemplo. Vamos supor que eu fique doente, preciso de um remédio, né? E é um remédio que eu não faço de uso contínuo. Então, também, eu não vou ter tanto consumo. Então, talvez essa fábrica não precise de tanto estoque, né? Essa curva ABC, ela acontece de forma para controlar os materiais e os fornecedores conseguirem ter essa noção. É isso. Número 8. Então, a número 8 é como que nós podemos ter uma gestão dentro de uma empresa, uma boa gerência, com uma relação com o cliente, o contato. É muito importante que a gente entenda o que? As responsabilidades, né, que a gente tem. Então, por exemplo, eu posso estreitar a minha relação com o cliente se eu tiver uma fiscalização constante. Se o cliente às vezes tem algum problema, né, com o fornecedor, eu posso entrar em contato e assim também entrar em contato com o meu cliente. Então é importante que se tenha isso, porque se resolva os problemas de forma rápida, né? Ter esse contato com o fornecedor de forma mais próxima também auxilia. Por exemplo, né? Se tem uns materiais que você está percebendo que já vai estar em falta, você consegue pedir ao fornecedor de forma mais rápida, porque você consegue ver os itens que você precisa. Se tiver, por exemplo, nas redes sociais, né? E você percebe que tem uma maior demanda, que o pessoal está gostando dos seus produtos, por exemplo, os seus clientes, né? Eles estão comprando mês após mês, está elevando. Então, você consegue pesquisar se diminuir, aumentar um atendimento com qualidade. Então, vou dar um exemplo de um restaurante. Se ele tem um atendimento bom, por exemplo, ele precisa de mais fornecimento. Se tem um atendimento ruim, é diferente, precisa sempre estar se adaptando, e isso é uma responsabilidade.